Quando o assunto é metabolismo, não é exagero dizer que Alicia Kołotowski é um dos maiores nomes do Brasil. Recentemente premiada com um prêmio L'Oréal Unesco para mulheres na ciência, a professora, pesquisadora e médica se auto-intitula uma entusiasta das mitocôndrias. Mas o que isso tem a ver com o metabolismo? E com a nossa dieta? E com a saúde? São essas as perguntas que eu tentei entender melhor na minha conversa com a professora Alicia. Confira o vídeo a seguir. É interessante, né? Na verdade, eu comecei as bases da ciência que eu faço no colégio ainda. Eu fiz colégio técnico em bioquímica. Como que eu sabia antes de entrar no segundo grau que eu queria ser bioquímica da vida, eu não sei, mas eu acho que já, né, tinha um interesse pela área biológica e pela parte base molecular, né, da biologia. Então fiz colégio técnico em bioquímica, na ETCAP, em Campinas, e depois disso eu entrei na faculdade de medicina na Unicamp. E eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina na Unicamp, quando eu estava tendo aula de bioquímica metabólica com o professor Aníbal Versese, e eu fiz uma pergunta em sala de aula, e ele é um professor muito esperto, eu acho que ele percebe estudante, né, que tem uma vontade, um interesse pela ciência, e ele falou para mim que ele só poderia responder aquela pergunta no laboratório dele. Então ele me levou para o laboratório, mostrou todo o laboratório, explicou o que fazia, me convidou para fazer um estágio, iniciação científica lá, e eu comecei a trabalhar com mitocôndrias no laboratório dele, foi a minha primeira iniciação científica no primeiro ano de faculdade. Me apaixonei pela área de metabolismo e trabalho com isso até hoje. Então, uma coincidência feliz, talvez. Que legal. E recentemente você recebeu o prêmio, né, L'Oréal Mulheres na Ciência. Poderia falar um pouco sobre isso? Então, é o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência Internacional, né? Um prêmio que é dado todo ano, alternando entre área biológica e área de exatas, né? Então, esse ano foi a área biológica, para uma pessoa em cada grande continente. Então, eu fui a representante da América Latina e Caribe. É um super reconhecimento, é gostoso às vezes a gente receber um reconhecimento grande assim, né? Quando eu recebi a ligação da França me avisando disso, foi um pouco de um susto e ao mesmo tempo gostoso de receber esse reconhecimento, né? Mas a gente também se sente um pouco culpada em certos termos, né? Porque o prêmio é dado para mim, mas é um prêmio pro conjunto da obra, e o conjunto da obra é o laboratório, e é o laboratório e os seus colaboradores também, né? Então eu fiz questão de falar do Redoxoma e da O'Hara Augusto na cerimônia de aceite do prêmio, porque esse entorno nosso é muito importante. Entendi. E foi uma pesquisa específica que vocês enviaram, que recebeu o prêmio? Como é que é? Não, então esse prêmio é pelo conjunto da obra mesmo, né? É por tudo que você fez como cientista, tanto as suas publicações, seus achados científicos, quanto os seus estudantes, quanto coisas que a gente faz de divulgação científica, foi citado no prêmio também, quanto também coisas que a gente faz pela ciência, né? Uma das coisas que eles citam é uma defesa que eu tenho feito há alguns anos já, né, da ciência latino-americana, nessa transição de como a gente publica ciência. Então, tem vários aspectos para o prêmio. Entendi. Pô, legal, parabéns pelo prêmio. Agora, transicionando mais para o assunto do vídeo, né? Tirando logo a pergunta do caminho que você já ouviu 1 milhão de vezes, o que é metabolismo? Começando com... Mas eu gosto quando fazem essa pergunta, né? Normalmente, as pessoas falam muito em metabolismo, todo mundo fala em metabolismo e todo mundo culpa o metabolismo pela sua tendência de engordar, geralmente. Ou inveja a outra pessoa porque tem metabolismo rápido, alguma coisa assim. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é metabolismo, né? E metabolismo é muito mais do que faz você engordar ou emagrecer. Metabolismo é um conjunto enorme de reações químicas que acontecem dentro do corpo de qualquer ser vivo. Primeira coisa, acontecem reações químicas dentro do nosso corpo, não tem que ter medo disso. Segundo, nós transformamos moléculas através dessas reações químicas, né? Então, o metabolismo vai pegar as moléculas da nossa comida e transformar essas moléculas nas moléculas que fazem os nossos corpos. Também vai pegar as moléculas da nossa comida ou reservas do nosso corpo e transformar em formas de energia que a gente consegue usar. Formas de energia que a gente consegue se movimentar, pensar, fazer os rins filtrarem o sangue, fazer o coração bater, todas essas funções que mantêm os nossos corpos funcionando. Então, o metabolismo é muito mais do que faz você engordar ou emagrecer. Metabolismo é o que faz você estar vivo. Sem metabolismo, a gente não é um ser vivo. Então, é um processo fundamental para a biologia. Perfeito.
E qual que é a relação, então, do metabolismo com a caloria? De onde que vem essa... A caloria é uma medida que a gente faz de quanto de energia poderia vir de uma comida específica, né? Então, essa medida de caloria, né? É uma medida física mesmo. Uhum. Essa energia que aí é transformada ou liberada pelo metabolismo. Isso. Nessa série de reações, né? Beleza. E como é que a gente mede essa quantidade de energia liberada por cada comida? Como é que você determina o valor calórico? O valor de calorias que tem no pacote do alimento, por exemplo, é uma estimativa feita a partir da composição desse alimento, né? Então, tipicamente, alimentos com carboidratos e proteínas têm uma quantidade de calorias por grama que a gente conhece, enquanto alimentos com gorduras e óleos têm mais calorias por gramas do que isso, quase o dobro de carboidratos e lipídios. Daí você faz uma soma disso e isso é o quanto de energia existe nesse alimento. Não significa que vai ser liberado de maneira igual dentro dos nossos corpos, em todas as situações, né? É a quantidade que poderia ser usada de energia ali dentro para você ter um parâmetro nutricional geral. Entendi. Falando agora daquele estudo que a gente viu, que fala que as dietas que são mais saudáveis para as pessoas são mais sustentáveis para o planeta também. E isso levou a gente a pensar, né, nessa coisa de ultraprocessados, né, de calorias vazias que a gente vê falando por aí. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre esse assunto? Existe uma correlação bastante grande entre índices de saúde ruins e consumo alto de produtos ultraprocessados. As pessoas às vezes confundem e acham que o problema do ultraprocessado é porque ele é industrializado, né? Tem uma impressão das pessoas que tudo que é natural é melhor para você. Isso não é verdade, tá? Veneno de cobra é 100% natural, não é bom para você. Urânio radioativo é 100% natural, não é bom para você. O que acontece com os ultraprocessados é que, frequentemente, eles têm alto teor de gordura e alto teor de açúcar, além de alto teor de sal. Isso faz duas coisas. Primeiro é que ele tem muita caloria para pouco micronutriente, como você estava falando, né, que se chama de caloria vazia. E segundo, isso faz esses alimentos serem hiperpalatáveis. Hiperpalatável é assim, muito, muito gostoso para o nosso cérebro. A gente evoluiu durante milhares e milhares de anos de evolução para sobreviver por tempos muito curtos, se reproduzir e morrer, e também sobreviver em escassez. Então a gente evoluiu para gostar muito de alimento muito rico em energia. A gente gosta de alimento gorduroso, a gente gosta de alimento doce, a gente gosta desses sabores, né? E isso evolutivamente foi muito importante para a gente. Hoje que a gente tem um acesso mais facilitado a alimentos por causa da ciência, né, por causa de toda a agricultura, por causa de toda a indústria que traz o alimento para o nosso supermercado, etc., a gente tem uma facilidade muito grande de ingerir comida demais por causa dessa evolução que faz a gente gostar de comida demais. Ainda por cima, se a gente faz um alimento hiperpalatável, né, que estimula todos aquelas coisas que a gente gosta, né, por causa da evolução, por causa da gordura alta, por causa do açúcar alto, por causa do sal alto, isso realmente faz a gente comer demais e realmente pode levar à obesidade. E a obesidade está associada não só com tempos de vida menores, mas também tempos de vida saudáveis menores. A obesidade aumenta muito várias doenças diferentes associadas à idade. Aumenta a incidência de diabetes tipo 2, aumenta a incidência de doença de Alzheimer e outros tipos de neurodegeneração da idade, aumenta a incidência de vários cânceres. Então, a obesidade virou um problema grande em termos de envelhecimento saudável na nossa população, e isso está associado à alimentação, claro. Puxando o gancho da obesidade, então, você falou, a sua pesquisa se correlaciona com a obesidade de alguma maneira, esse estudo? Sim, então, exatamente. Um dos grandes interesses do laboratório é entender mecanismos moleculares associados à obesidade. Então, a gente quer comparar animais ou também amostras humanas, né? A gente faz os dois, a gente trabalha com animais de laboratório e amostras humanas e também modelos celulares, vários modelos diferentes. A gente quer comparar os dois e entender quais são as diferenças metabólicas a nível de molécula
entre um indivíduo obeso e um indivíduo magro normal, tá? Não ultra magro. Porque se a gente entende que moléculas que estão alteradas e como elas se associam a essas doenças que estão associadas à obesidade, a gente tem novos alvos para tratar essas doenças. A gente sabe que essas moléculas são que estão levando a essas doenças específicas. Então esse é um grande interesse nosso. Então você vê se diferenças, se, por exemplo, a mitocôndria na pessoa gorda é diferente da mitocôndria na pessoa magra? É. Então vamos falar de mitocôndrias? Por que eu estudo mitocôndrias? Você é uma entusiasta de mitocôndrias? Então, quando a gente fala em metabolismo, as mitocôndrias são extremamente importantes, né? As mitocôndrias são o centro, né, um pedaço da célula em que ocorrem as reações metabólicas que degradam, finalmente, carboidratos, proteínas e lipídios. Então, o fim, né, de toda a degradação desses 3 grupos, que são os principais grupos que a gente come, acontecem dentro da mitocôndria. A mitocôndria quebra essas moléculas e transforma elas em CO2 e água. É igual aos nossos carros, né, que usam gasolina ou etanol e transformam em CO2. A gente também produz gás carbônico e água a partir dessas moléculas. E essas transformações são acopladas a fazer ATP, que é uma molécula que tem uma energia que pode ser usada pela célula para suas funções diferentes, né? Então eu falo que as mitocôndrias são as baterias das células, porque elas fazem essas reações de óxido-redução igual a gente tem em baterias, elas têm um lado positivo e um lado negativo igual baterias têm, e é isso que permite que elas forneçam energia para as células, né? Que façam esse ATP para as células. E a grande especialidade do laboratório é estudar a bioenergética mitocondrial, como que a mitocôndria faz essas transformações energéticas, como que são essas propriedades metabólicas mitocondriais. Então a gente estuda muito como que a obesidade muda aspectos mitocondriais. E tem várias mudanças diferentes e também é muito diferente de um tecido para outro, né? Então o fígado é diferente do cérebro, que é diferente das células do pâncreas que secretam insulina. Então tem muitas coisas diferentes para estudar. Tem um artigo que você escreveu que... Você escreveu não, é um vídeo que eu vi na verdade que era bicho que come menos, o cérebro funciona melhor, não era? Que ele relacionava alterações no fígado e no cérebro com dieta, não era isso? Então, um dos aspectos que a gente estudou é como que não ser obeso protege o cérebro. E aqui eu quero deixar muito claro, porque sempre que falo em comer menos, as pessoas pensam em ultra restrição, em pessoas ultra magras, né? Aquela coisa de modelo, de etc. Mas não é isso, tá? Os modelos que a gente estuda são prevenção de obesidade. Então, é um peso normal versus ter, né, obesidade mesmo. Então, prevenir a obesidade protege o cérebro. O cérebro envelhece melhor sem obesidade, tem menos doenças associadas à idade. E muitas dessas doenças são relacionadas a um processo chamado excitotoxicidade, que é um processo que leva à morte de neurônios em doenças de Alzheimer, em doença de Parkinson, no AVC, né, no acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral. E o que a gente viu é que existe um mecanismo molecular mitocondrial no animal magro versus no animal obeso que leva à prevenção desse tipo de morte dos neurônios. Então a gente sabe agora que moléculas que estão alteradas nos animais magros que protegem esses neurônios. E isso abre novos alvos para tratamentos nessas doenças, porque a gente sabe, olha, essas moléculas são alteradas no obeso versus no magro. Será que a gente consegue prevenir essas alterações, né, para prevenir os efeitos dessas doenças? Entendi. Em moléculas mitocondriais, então. Moléculas mitocondriais, sim. Interessante. E como vocês conseguem olhar para uma coisa tão pequenininha como a mitocôndria? Então, existem várias técnicas e a gente faz estudos em vários níveis também. Então, a gente pode pegar um tecido inteiro, homogeneizar ele e olhar para moléculas isoladas, olhar para reações químicas que acontecem nesse tecido. A gente pode isolar partes das células, inclusive as próprias mitocôndrias, e ver elas fazendo ATP, não fazendo ATP, né, que é essa molécula rica em energia, ver como que elas estão metabolizando diferentes substratos diferentes, né, diferentes moléculas diferentes. A gente também pode olhar para células inteiras em termos do metabolismo dessas células. A gente tem analisadores de fluxos metabólicos no laboratório para células e a gente olha para animais
E a gente também olha para amostras humanas e como elas afetam células, né? Então, sangue de uma pessoa obesa ou uma pessoa magra, como que afeta células diferentes. Então, olhando em vários níveis diferentes e vários aspectos moleculares diferentes, a gente chega a conclusões, né? Isso que é ciência, né? A gente faz aquela pergunta, o que será que muda? Ou será que isso é por causa daquilo? E aí a gente vai fazendo vários experimentos, né? Montando experimentos para testar aquelas hipóteses. Muitas vezes a gente está errado nas nossas hipóteses, né? E às vezes é até mais divertido quando a gente está errado nas nossas hipóteses, porque a gente tem que pensar no que poderia explicar aquele fenômeno que não era a nossa explicação original, né? Tá, e no assunto da obesidade, né, organismos magros, saudáveis, eu vejo muito esse interesse, assim, em como emagrecer melhor, porque eu vejo muitas pessoas aplicando, né, o déficit calórico, restrição de calorias, né, comer menos, mas isso não vem ao custo de nutrientes. Como emagrecer melhor? Primeiro, a pergunta é se deve emagrecer, né? Eu acho que na nossa sociedade atual tem muita gente que acha que precisa emagrecer ou acha que tem gordura a mais em algum canto do corpo, mas que na verdade tem massa corporal ideal em termos de saúde, tá? Então, em termos de perspectiva de tempo de vida e de tempo de vida saudável, o ultramagro não é bom, tá? Nem o obeso, nem o supermagro. Na verdade, os índices de massa corpórea que são associados a tempos de vida ideal são os índices de massa corpórea normal até um pouquinho para o lado mais pesado do que mais para o lado leve, né? Então, as pessoas de baixo peso também não são saudáveis, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se deve emagrecer ou não, tá? E o segundo ponto é que se você realmente tem obesidade e poderia perder peso, né, para aumentar em termos de saúde, você tem que entender que não é só culpa que você é obeso, tá? É culpa da evolução que faz você gostar dessas comidas. Porque eu acho que tem muita culpa, né, em cima das pessoas. As pessoas acham que elas não têm autocontrole, etc., né? A sociedade impôs isso em cima das pessoas. E não é verdade. Então é um problema científico mesmo para a gente abordar. Agora, claramente, se você tem um déficit calórico, se você come um pouco menos todos os dias, você vai perder peso. Só que não é fácil fazer isso, especialmente para pessoas que têm tendência à obesidade, que têm uma regulação de fome aumentada e que têm uma preferência alimentar que também é evolutivamente determinada, que elas realmente têm vontade de comer esses alimentos, né, ricos em energia. E aí que eu acho que a ciência ajuda, né? A gente pode ajudar promovendo mecanismos para melhorar esses tipos de abordagens, né? Déficit calórico, muitas vezes quando se fala muito, né, em comer versus usar calorias, fazer exercício. Uma coisa que as pessoas não sabem é que exercício físico é extremamente saudável, tem vários efeitos muito benéficos, mas a quantidade de calorias que você gasta em exercício físico como uma pessoa que não é atleta é muito pequena, porque é uma parte do dia muito curta. Você consegue comer isso assim, ingerindo um bombom. Então não é uma boa maneira de se perder peso acrescentar exercício físico. É uma boa maneira de ganhar saúde, com certeza, tá? Só para as pessoas não se iludirem nesse sentido. Outra coisa que as pessoas fazem muito agora, né, são essas dietas de modismos, né? Então, corta uma coisa específica ou começa com dietas intermitentes ou cetogênicas, etc. Saiu um estudo muito grande, mais ou menos um ano atrás, que olhou para dietas sem nenhum carboidrato versus dietas com carboidratos e mostrou que não tem diferença a longo prazo de perda de peso. Então, não é uma coisa que realmente, né, deve-se ir contra o carboidrato. Muito pelo contrário, cronicamente, ingestão de carboidratos complexos, amido, né, arroz, feijão, batata, pão, etc., em torno de 65% da dieta é o pico ideal de saúde. Nem para mais, nem para menos, né? Então, quem come muito menos do que isso também tem um tempo de vida e um tempo de vida saudável menor. Então, eu também não recomendo cortar completamente carboidratos a longo prazo. E a gente pode usar ciência. Então, uma grande revolução que apareceu recentemente são os moduladores de apetite peptídicos, né, que eles agem pela via de GLP-1. Ozempic, etc., né, o Wegovy.
E existe um preconceito em cima deles também. Ah, você não deve usar. Por que não? Né? A ciência desenvolveu esses mecanismos para controlar a fome e eles funcionam bastante bem. Não são perfeitos, né? Você pode ter perda de massa muscular também. Em qualquer dieta que você faça restrição, você vai ter perda de massa muscular também. Mas eles são realmente ferramentas muito boas para quem tem obesidade com comorbidades, né? com outras doenças associadas e que são revolucionárias na área. Entendi. E métodos para acelerar o metabolismo? Pimenta, canela... Então, na verdade, acelerar o metabolismo é um termo que me incomoda, porque metabolismo é tudo. Metabolismo é degradação e é síntese também. Então, você poderia estar acelerando só a síntese de gorduras. O termo não é uma coisa tão clara, né, para um cientista, o que as pessoas querem. O que eu acho que eles querem dizer é acelerar o consumo aumentar o consumo de energia basal, né? Você está sentado aqui, está usando mais energia e, portanto, a mesma quantidade de comida que você comeria, você estaria gastando mais só sentado, né? Se você comer pimenta, por exemplo, a aceleração do metabolismo que você vai ter vai durar alguns minutos e vai ser pequena, vai ser 10%, alguma coisa assim. Então, ela não vai ter um impacto no seu dia inteiro. Você ia ter que comer muita pimenta e você ia ter vários problemas digestivos a partir disso, né? Cafeína, por exemplo, né, também tem um efeito de aumentar a degradação de moléculas. Mas se você for tentar fazer uma dieta com base em cafeína, você vai ter vários outros efeitos, tremor, palpitação, né, descalcificação óssea da cafeína, que realmente não vai funcionar tão bem, né? Ainda, tanto em modelos animais quanto em humanos, a melhor prevenção da obesidade ainda é comer um pouco menos todos os dias, pelo conjunto de dados que a gente tem, né, em termos calóricos. Em termos de qualidade de comida, né, ter comida que é 65% carboidratos complexos, né, principalmente de fontes variadas e ricas em fibras e micronutrientes, né, então fontes vegetais variadas, né, produtos pouco processados para remover essas fibras e micronutrientes, por exemplo, é o ideal em termos de saúde, né? É o que a gente chama de dieta mediterrânea, que não é uma dieta que você compre ou precise de um livro para fazer, né? É a proporção dietética normal dos povos do Mediterrâneo, porque é uma área que sempre teve uma agricultura muito variada e rica nesse sentido. E quanto a, assim, você comer menos, você não vai estar criando um cenário de falta no seu corpo? Como é que você sabe que você está comendo o suficiente, assim? É um pouco matemático, né? Se você quer perder peso, comer menos e você estiver perdendo peso, mas sem perder peso demais também, né? Não é para uma pessoa perder 10% do peso em 2, 3 dias, tá ok, né? Você está perdendo peso. Se você está comendo a mesma quantidade todo dia, mantendo sua massa e você está bem, né, em termos de saúde, de peso, etc., você está comendo o suficiente. Né? Entendi. E quanto a diferenças individuais, assim, no metabolismo basal? Eu vi que, por exemplo, às vezes no frio, o seu metabolismo, seu consumo basal, o metabolismo basal aumenta. Como a gente leva esse tipo de coisa em consideração? O consumo energético basal muda de um indivíduo para o outro, existem realmente mudanças individuais e muda também com o ambiente, né? Então, o frio é uma situação que você vai gastar mais calorias, né, só sobrevivendo. É super interessante isso, porque essas diferenças individuais e também a resposta ao frio são mediadas por uma proteína chamada proteína desacopladora. E agora eu vou contar uma história de ciência básica para você. Quando eu estava no laboratório do Aníbal, quando eu era estudante de iniciação científica, eu não tive nenhum envolvimento nesse trabalho, mas foi publicado pelo laboratório um trabalho que realmente mudou toda a área de obesidade, mas foi publicado um trabalho usando mitocôndrias de batata. Como isso tem a ver com a obesidade, eu já vou explicar. Então, nos anos 60 e 70, se descreveu uma proteína que é presente no tecido adiposo marrom de mamíferos. O tecido adiposo marrom é um tecido que aquece mamíferos. E ele está presente, por exemplo, em humanos quando a gente acaba de nascer, no recém-nascido, porque ele mantém o recém-nascido mais aquecido. O recém-nascido tem mais superfície de pele para o tamanho de corpo, então ele tem uma tendência a perder calor, né? Essa superfície maior proporcional. E esse tecido aquece o recém-nascido.
Esse tecido também existe em mamíferos que hibernam, né? O urso, por exemplo, quando ele acorda da hibernação, ele tem um aumento de temperatura e é o tecido adiposo marrom que faz esse aumento de temperatura. O que tem no tecido adiposo marrom que faz o aumento de temperatura? Essa proteína chamada proteína desacopladora. O que ela faz? Ela faz uma espécie de curto-circuito nas mitocôndrias dentro das células do tecido adiposo. Então, em vez de fazer a energia que a célula usa, esse curto-circuito só gera calor. Então, toda a energia dos alimentos, e no caso do urso ele usa a energia de gordura que está armazenado nele, é liberada como calor e aquece o animal. Então, se descreveu essa proteína e se achava que ela era uma adaptação evolutiva recente dos mamíferos que mantém temperatura corporal, né, independente da temperatura do ambiente, para manter a gente aquecido. Aí o Aníbal isolou mitocôndria de batata e encontrou a mesma proteína na mitocôndria de batata. Quando você encontra a mesma proteína em batata e mamíferos, é porque evolutivamente ela veio de um organismo que precede a separação entre plantas e animais. É muito antiga essa proteína. Se ela é muito antiga, ela não deve existir só no tecido adiposo marrom. E também não deve só ter uma proteína. Aí foram procurar, e vários outros grupos diferentes viram que tinha outras formas dessa proteína desacopladora, e também descobriram que o tecido adiposo marrom não estava só no recém-nascido, que ele existia meio entremeado com outros tecidos como o músculo, também em adultos. E uma característica de adultos que são resistentes a engordar, que são naturalmente magros, é ter muita atividade dessa proteína desacopladora. Então aí se descobriu que ela não só regula a temperatura, mas ela regula peso corporal. Caramba. Tudo isso porque o cara estava estudando mitocôndria de batata num laboratório no interior do Brasil. Caramba, interessante. E tem alguma aplicação já dessa proteína desacopladora ou isso tudo ainda está... Então, a proteína desacopladora, por muito tempo se procurou ativadores dela, né? Porque ela seria um mecanismo ideal de você queimar, né, gorduras gerando calor sem você regular fome, esse tipo de coisa. Mas ela se provou uma proteína pouco druggable, né? Como é uma proteína de membrana, ela é pouco fácil de você fazer um fármaco que ativa ela. No entanto, muitos tratamentos de obesidade e doenças metabólicas hoje atuam em vias de sinalização molecular que envolvem essas proteínas desacopladoras. O Ozempic não, né? Ele é outro... Também envolve, né? Porque controle de fome envolve mudanças também de acoplamento, mas é uma coisa mais indireta ali. Entendi. Tive um tempo que eu estava interessado em banhos gelados e coisas assim, e eu já cheguei a ver, claro que, né, pseudociência e tudo, mas eu já cheguei a ver falando que estimulava a produção dessa gordura marrom no seu corpo, e foi a primeira vez que eu tive contato com essa... O frio estimula, sim, a expressão de proteína desacopladora, isso certamente. Agora, se você toma um banho gelado alguns minutos por dia, isso não vai fazer tanta diferença. Agora, se você está constantemente numa temperatura menor, sim. Interessante. Então... Mas não dá para generalizar e dizer que passa frio e emagrece. Eu não considero uma maneira bastante interessante de você controlar a sua massa corporal, deixamos isso claro. A gente acabou de falar que nem toda maneira de você perder peso eu recomendo, né? Comer pimenta ou tomar banho gelado, esse tipo de coisa. Também precisa se ficar de olho que nem toda perda de peso é saudável. Então, em modelos animais, com dietas intermitentes, e tem que ver que essas dietas intermitentes são de 24 horas comendo e 24 horas não comendo, né? Então é uma dieta intermitente diferente de dietas intermitentes que humanos às vezes adotam. Mas o que a gente viu é que esses animais perdiam peso, eles pesavam menos, mas a longo prazo eles ficavam diabéticos mais do que os animais obesos, que comiam tudo que podiam. E eles também perdiam peso porque perdiam massa muscular e não gordura, que não é desejável a longo prazo, principalmente em envelhecimento, né? A perda de massa muscular é um marcador importante de envelhecimento não saudável. Então não é uma coisa que a gente gostaria de ter. Então nem toda perda de peso é saudável, né? Isso é um problema que a população às vezes acha que só perder peso é que é o importante. E para promover essa perda de peso mais saudável, quais seriam algumas coisas para se manter em mente, assim? Eu acho que é bom senso acima de tudo, né?
um pouco menos de comida todo dia se você precisa perder peso. Você tem que saber se você tem obesidade ou não. Se você não tem obesidade, você não deveria estar perdendo peso, né? E manter uma dieta bem equilibrada, que tenha carboidratos, que tenha proteínas, que tenha lipídios nas proporções adequadas, né? E que tenha uma variedade de nutrientes grandes, né? Se você tem variedade, cores diferentes, né, origens diferentes, você vai ter todos os micronutrientes que você precisa. E nesse sentido eu sou super favorável ao prato feito brasileiro básico, né? Essa proporção de arroz e feijão para algum tipo de mistura com uma salada, com uma verdura, etc., é exatamente uma proporção muito saudável em termos de alimentação, né? É uma alimentação bastante ideal em termos nutricionais e energéticos, e eu também acho bem gostosa. Então o ideal seria você comer menos, mas mantendo essas proporções. Sim, então, sim. E mantendo esse ideal. Entendi. Eu adorei que você citou o prato arroz, feijão e salada e não botou o bife. Eu falei a mistura, mas Que a mistura não precisa ser necessariamente uma carne, né? Na verdade, a alimentação brasileira tipicamente pode ter mais ou menos o dobro de proteínas que você precisa. A gente precisa de proteína, né? A gente só faz proteínas a partir de proteínas, porque proteínas, diferente de carboidrato e lipídio, tem nitrogênio, né? O átomo nitrogênio, e a gente não muda átomos, né? A gente só rearranja átomos entre moléculas diferentes, né? Então você precisa comer proteína para fazer proteína dentro de nós. Mas a maioria de nós come até mais do que precisa de proteína. A gente vê falta de proteína em alimentação só em veganos bem restritos, geralmente, né? É difícil você ter falta de proteína na alimentação normal na maioria dos brasileiros. Interessante. Eu acho que para terminar, assim, tem algum conselho que você gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo? Alguma mensagem que você gostaria de deixar? Eu acho que uma das maiores mensagens é o que a ciência fez por nós, né? Se você olha 120 anos atrás, a expectativa de vida média era 40 anos de idade. Por que mudou tanto? Por que a gente vive tanto a mais hoje e tão melhor hoje? Isso tudo é ciência, né? Desde vacinas, saneamento básico, que realmente fizeram uma grande diferença em termos de qualidade de vida, a agricultura, a transporte melhor, a casas melhores, comunicações melhores, né? E entendimento molecular do corpo humano desenvolveu todas as terapias que a gente está fazendo. Isso tudo é ciência, né? Então baseie o que você for fazer em ciência, porque sempre vai ser a melhor resposta que a gente tem no momento.